É isso mesmo. Eu já vou começar o podcast aqui fumando um pendrive, que eu sou desses. Sejam bem-vindos ao podcast do Chefinho, um papo sobre os temperos da vida. Esse podcast, como eu falei no primeiro episódio, é um podcast que é para você que tem a vida amarga, tem a vida triste, tá aí sofrendo por alguma coisa, tá faltando tompeiro, tá faltando tempero para sua vida. Então, fique aqui que você vai curtir muito o conteúdo que a gente tem para mostrar. É o segundo episódio desse grande projeto, desse grande sonho que eu já tive. Já estou tendo a oportunidade de poder compartilhar com vocês aqui. Enfim, em algum momento eu vou contar a história mais aprofundada, que tem uma riqueza de detalhes aí, uma história para contar desses bastidores na criação desse projeto. E assim, o segundo convidado, eu tenho a honra de convidar ele aqui, é uma pessoa que representa para mim grandes histórias, grandes coisas, grandes exemplos, enfim. Eu tenho a honra de chamá-lo para participar desse episódio. Ele que é marido da Josi, pai da Kathleen e avô da Liz, que agora ele é avô. Você vai ver pela cara dele que ele não tem nem cara de pai, ele continua com a mesma idade. Chefe do bistrô do chefe, e ele foi o meu primeiro chefe na vida. Então, grande parte, 90% do que eu sou hoje, seguramente ele representa muito na minha história. Foi ele que me ensinou princípios que eu levo até hoje para minha vida. Já são 10 anos, cara. 10 anos de muita coisa para contar aí, enfim. E aí a gente vai bater um papo com ele. Rodrigo Moraes. Obrigado, irmão. Ô, meu irmão, obrigado, prazer meu aí, poder compartilhar um pouquinho dessa nossa história aí. Aquilo que a gente representa nessa cozinha de loucos aí, espalhado pelo mundo todo. Trazendo, acho que, amor, né? Que a gente transfere amor para as pessoas quando a gente alimenta elas, e alimento é vida. E a gente traz isso para as pessoas. Um pouquinho de alegria, um pouquinho de sofrimento, porque tem muitos que gostam, muitos que não gostam. E assim, nós estamos para tentar agradar a todos, mas nem todos vão ser agradados por nós. Mas a gente se esforça todos os dias. Tá aqui, grande amigo, que a gente vai fazer história. Vamos fazer história nessa jornada vida. nossa. Sim. Para você ver, né? Assim, eu acho que nós sempre tivemos essa característica de conversar muito. Então, quando eu falo que ele me ensinou princípios, valores, foi muito mais sobre essa conexão que nós temos como pessoa do que ensinar alguma técnica, ensinar a cozinhar, enfim, as asgueiragens que a gente estava comentando aqui nos bastidores, a gente vai falar muito sobre isso. E o objetivo desse podcast, o objetivo desse projeto é falar um pouco da história da pessoa. Claro que a gente vai entrar na parte profissional e tudo mais, e eu quero saber um pouquinho mais sobre o Rodrigo, e ele vai contar um pouquinho da sua história, que aconteceu aí, o que você enxergou em algum momento, vou começar a cozinhar, vou começar a trabalhar com isso, qual que foi o start aí na gastronomia? Foi loucura, porque eu estava trabalhando com meu pai e um dia eu falei, você é cozinheiro. Eu vi uma placa, falei assim, será que é bom? Meu pai falou assim, é uma profissão boa e não vai ficar sem trabalho. Eu falei, então é isso que eu vou fazer. Só que não sabia que tão a fundo seria isso. E aí, com o tempo, passar do tempo, eu fui convidado para trabalhar num hotel. E convidado assim, né? Eu precisava do trabalho, em si, eu conheci um amigo e ele me deu uma oportunidade. Sim. De poder conhecer o grande chefe que eu tenho hoje, Toya Machita. Então, dentro do hotel, ele me contratou e assim começou a minha história. Bacana. E como que foi essa primeira experiência? Qual que foi o seu primeiro contato? Já começou como cozinheiro? Já começou como chefe de cozinha? Nada. Conta um pouquinho desses detalhes aí. Rapaz, aí sim, aí começa a história mesmo. Eu comecei como lavador de louça. Aquela história que, vou lavar louça nada, desde dentro de casa.
A tarefa em casa era dividida. Sim. Eu limpava a casa e meu irmão lavava a louça. Olha que engraçado. E depois eu falei assim, eu vou ter que trabalhar lavando louça. Era o que eu menos gostava de fazer. E eu entendi que a essência de um bom cozinheiro é ele passar pelo louça, para ele entender também o lado do próximo, né? Que é onde tudo começa. Porque sem uma louça não tem como servir um prato. Exatamente. E é exatamente isso também que essa primeira oportunidade que você me deu profissionalmente foi de fato lavando louça, sei lá, eu me lembro, eu de verdade lembro até hoje, o primeiro dia de quando eu cheguei lá no hotel e tipo 2 cubas cheia de panela, porque tinha um detalhe, né? Eu cheguei lá, eu era o Pia, junto com aquela moça que agora eu não lembro o nome, eu acho que era Elisângela, alguma coisa assim, que nós éramos o Pia da manhã, só que não tinha o Pia da tarde e não tinha o Pia da madrugada. Ou seja, eu pegava a pia acumulada e aí era a panela cheia de ovo mexido, cheia de... Nossa, tudo encrostado. A pia entupida, na realidade. E aí, fora a demanda que tinha ali do turno ali da manhã, que era o café da manhã, aí vinha a xícara, vinha um monte de coisa, vinha a louça do café da manhã. Então era essa a realidade que a gente se depara nesse primeiro contato com a cozinha, porque vai achar que todo mundo acredita, ou algumas pessoas pensam que você vai chegar numa cozinha, já vai começar a cozinhar, já vai começar, vou fazer aqui e tudo mais. Só que tem todo esse processo, toda essa jornada, né? Sim, sim. Eu mesmo, corria de verdade, acelerava o passo para, igual eu falo para você, sempre falava para você, né? Passa sebo nas canelas. Sim. Pra gente poder fazer o pia, mas almejando um ajudante. Eu sempre fui assim. Eu estava na pia, mas eu já estava de olho no ajudante. E os meninos queriam praticamente, não quero fazer porque eu já sei, e eu querendo aprender, então deu certinho, calhou. Aí eu fazia correndo o pia e corria para fazer ajudante. Aquela coisa assim, juntou a oportunidade com a vontade de você crescer, de você evoluir e tudo mais, né? E é engraçado porque assim, como a gente estava conversando ali, eu tenho várias memórias e quando eu falo de princípio novamente, que você me ensinou, inclusive um dos princípios que você me ensinou é a questão da agilidade, né? Que eu era bem lento. E assim, eu lembro que acho que era André o nome, não lembro o nome dele agora. Não era André. O gerente de A e B, que era acima de você, ele visualizava eu trabalhando ali, ele não queria que eu ficasse. E você ainda lutou, falou assim, não, deixa o menino lá. E porque eu era lento e tudo mais, eu não entendia essas coisas. Que eu acho que esse é o ponto, né? Você me ensinou, e eu falo isso até hoje. Eu falo isso para onde eu vou, nas aulas, agora que eu tô dando aula lá no projeto, e eu passo isso para as pessoas que antes de você saber alguma coisa, de você aprender a fazer um risoto, fazer um molho branco, não sei, alguma coisa, é importante você entender alguns princípios, e eu falo que você tem que ter organização, agilidade e limpeza. E eu não esqueço até hoje isso que você me passou. Então, tem que ser organizado, tem que ser para você conseguir saber onde que você está. Então, ou seja, eu chegava, via aquela pia toda... Estrombada de louça. Estrombada de louça, exatamente. Então, assim, eu tinha que separar, então, panela de louça pequena, talher e tudo mais, aí agora eu começo. E aí é o segundo processo, agilidade. Aí tem que ter agilidade para poder... E detalhe, né? Tipo, não tinha nem máquina de lavar, né? Demorou, sei lá, depois de 2, 3 meses que eu tava lá, que aí o hotel conseguiu investir numa máquina de louça e aí foi sucesso. Mas até chegar... E aí o terceiro ponto é a limpeza, né? Você sempre ter esse senso de limpeza, que o pia, quem está lavando a louça ali, ele tem esse aprendizado de você... limpar a cozinha, limpar os equipamentos, limpar o fogão, enfim, deixar a cozinha limpa, organizada para os outros profissionais, os ajudantes, o cozinheiro, enfim, fazer o seu trabalho ali. Claro que, como você falou, o cara que passa na pia, ele já tem, quando ele se torna um ajudante, um cozinheiro, um chefe também, ele acaba valorizando as outras funções e
entende que o cara ali da pia, que está começando, um dia ele estava ali e ele precisa respeitar, né? É uma coisa que, tipo, acontece naturalmente. É naturalmente. E a gente precisa entender um pouco isso. Sim. Entender o outro lado da pessoa. E outra, a pessoa tem que ser muito proativa, né? Porque se ela não for proativa, você sabe. Ficar olhando pra louça igual você ficava olhando, aí não dava muito certo, não. Você ficar olhando pra louça, será que você vai me lavar ou eu vou te lavar? Aí você travava. Ai, cara. E eu entendi um pouco, porque às vezes as pessoas travam mesmo. Isso aí é de pessoas. Sim, e hoje total. você tá bem desenrolado, mas já teve... Mas você teve uma paciência, né, cara? E é engraçado que você, enquanto na visão de chefe, chefe, não só chefe, né, mas falar sobre liderança também. Mas é um princípio de liderança que hoje eu sei como que é aquela coisa da paciência com as pessoas, né? Que você teve muita paciência, inclusive. Então, mas é complicada essa situação de paciência, porque nem todo mundo tem. Sim. Você tem que saber o potencial da pessoa primeiro. Você tem que estudar a pessoa primeiro para você entender realmente. Tem pessoas que você já vê que não dá para cozinha. Sim. Aí você fala, não, esse aí não é para cozinha. Sim. Mas ela é esforçada. Eu tenho vários exemplos, se você acompanhou um pouquinho da nossa história ali, trabalhando com algumas pessoas. E algumas pessoas que não tinham e não tem potencial para isso, mas ela conhece bem, sabe, mas não sabe desenvolver. Sim. Então a gente tem que respeitar um pouco o ser humano e saber que ele tem limitações. E a sua limitação era isso, porque você tinha praticamente conhecimento, vontade, aquela coisa do sonho também. Sonho nem se fala, né? Porque você é um sonhador nato. Acho que a gastronomia nasceu em você e você nasceu na gastronomia. Acho que coisas que se casam, né? Se casam e amam-se. Acho que a verdade é essa. Sim. Então, tipo assim, você viu o brilho nos olhos quando você fala. Isso é importante. Caraca, então, as pessoas não entendem isso. Tanto que eu falava, dá uma chance pra ele, vai dar certo, vai dar certo. E você calhou de... Hoje já estamos aqui batendo um papo descontraído de coisas que a gente viveu lá atrás. E eu já vi você aí pelos bastidores, mas pude experimentar esses dias o mousse, maravilhoso. Então, tipo assim, você tem isso pra você. Você tem um dom. Só que tem que ser no seu tempo. É no seu tempo, é no seu jeito. Então não adianta apressar. Quando apressa, você tem que acelerar de uma forma diferente. Como a gente já viveu isso aí vários dias e meses, anos. Então acho que na faculdade também. Sim. Então a gente passou muito horas e momentos bacanas da cozinha. Sim. Tem muita história para contar, né? Então é engraçado a gente de fato tá ali trabalhando, tá fazendo, tá, como você disse, correndo atrás dos nossos sonhos. E sempre tem alguém observando. Como eu sempre converso com algumas pessoas, é assim, essa coisa de levar uma mensagem para as pessoas, de você deixar uma mensagem ali, né? E a gente não sabe o impacto, como a gente estava comentando nos bastidores mesmo. Essa coisa de você, às vezes, fala alguma coisa aqui, que daqui um ano a pessoa vai escutar e vai falar assim, nossa, fez sentido para mim. E você nem vai imaginar, você nem vai pensar que surtiu algum efeito. E sua percepção, mano, assim, não é porque a gente tá aqui numa gravação, ao vivo e tudo mais, mas a sua percepção, essa percepção que você tem sobre mim é extremamente importante, porque, como eu disse, foi o primeiro chefe que eu tive na vida e que me ensinou os princípios que, de verdade, eu carrego até hoje, eu acho que nunca vai ser revisto ou mudar, enfim, porque eu acho que essas três coisas é extremamente fundamental em toda cozinha que eu entro, em todo projeto que eu vou fazer, e seja projeto profissional numa cozinha profissional, seja uma cozinha em que eu uso em casa, nos meus projetos aí no Senhor dos Caldos e tal, e eu sempre penso nisso, organização, agilidade e limpeza. Por quê? Porque o Rodrigo me ensinou isso um dia, e eu sempre conto a minha história e não tem como citar você. Mas hoje o foco é para falar da história do Rodrigo. E assim, nesses bastidores, como que foi assim essa parte da sua família, o apoio, de você entrar nessa loucura que é a cozinha? Quando eu falo loucura, é de trabalhar de domingo a domingo,
a carga horária massiva. E ainda mais começar na pia, porque a gente fala assim, mas a pia é um trampo pesado, né? E aí você vai aos poucos subindo de carga ali, vai amenizando, mas o primeiro ali é aquela linha que nem a gente estava falando ali sobre ponto de inflexão que você tem que passar para poder subir e alcançar os seus objetivos. Como que foi esse bastidor da sua família, sua mulher? Minha família sempre é aquilo, sempre foi de boa. Minha esposa, a único impasse que eu, né, coloco hoje, trazendo para o dia de hoje. Sim. O impasse que a cozinha traz de transtorno na minha vida, né, com a minha esposa, é a questão de realmente de folgas, né? Sim. Porque ela é pedagoga. Sim. Então, ela trabalha de sábado, segunda a domingo. sexta. Segunda a sexta, sábado, domingo tá em casa, quer se divertir, quer isso, quer aquilo. Então, tipo, eu valorizo isso também. Só que... E eu não. É 6x1 sofrido, que era a época de hotel. Sim. Então, eu sofria bastante, porque, querendo ou não, a questão disso, né? O primeiro hotel que eu trabalhei, sempre foi um sábado, um domingo, mas alternando as folgas de semana. Sim. Então, a gente pegou praticamente uma coisa boa, né? Porque tem lugar aí que é só segunda, só terça, só quinta e um domingo no mês. Então, já era bom por causa disso. Depois, aí, quando eu fui, né, ser chefe de cozinha lá no Trip, então já deu uma melhorada. Aí fiquei de segunda a sexta, e sábado domingo livre. Porém, você pôde viver assim, aí os momentos e não tinha sábado domingo, essas coisas, você sabe. Sim. Era evento, sábado domingo e... Quando não tinha, colocava uma equipe, você tem uma equipe bacana, você consegue segurar. Do contrário, aí não... Mas, tirando isso, a família sempre foi bacana. Sempre me apoiaram em tudo. E serviu de experiência, né? Serviu de experiência. Sim. E serve hoje em dia, porque eles podem entender que eu falei para eles, é assim. Então, a gente procura se adaptar naquilo que a gente tem. Então... A escolha que você fez e mais importante, né? Você gosta do que você faz, né? Tipo, hoje você pode afirmar que você gosta do que você faz. Então isso também acaba... Acho que tá na veia, né? Não tem como falar que não gosta e também não sei fazer. É outra coisa que, tipo, eu já tentei fazer várias outras coisas. E, tipo, consigo fazer, mas não é aquele prazer que eu tenho, entendeu? Sim. Tipo, de falar assim, fiz o negócio, a pessoa vai me elogiar. Até às vezes eu não preciso do elogio. Mas eu saber que ficou bom e entender o outro lado. Vou servir aquela pessoa e ela vai gostar. Ela vai comer aquele alimento e aquele alimento vai alimentar ela e vai saciar a fome dela. Sim. E tipo, ela vai poder falar assim, pô, que bacana. A pessoa tem uma mão abençoada, tem uma pessoa abençoada que gosta de fazer isso. E é o que eu amo. Hoje, uma coisa que eu tento transmitir às vezes não só para as pessoas, mas às vezes também para os profissionais, nesses bate-papos assim que a gente tem, quando a gente consegue, né, na folga que a gente tem ali, é aquela coisa de... que você pode mudar o dia da pessoa. Com aquele mousse, com aquela comida, com aquele delivery e tudo mais que você envia ali com todo carinho, com todo amor. Você coloca uma mensagem e às vezes pode mudar o dia da pessoa. Ou a semana, sei lá. A gente não tem dimensão do impacto, mas é importante ter esse sentimento na hora de cozinhar. Sim, principalmente profissionalmente, porque, né, a gente sempre fala essa coisa de... Tem a cozinha profissional... Tem a cozinha de casa, que né, são coisas diferentes. E profissionalmente, se você trazer esse sentimento, não ficar ligando o botãozinho do automático ali e, sabe, vou fazer porque tem que fazer e tal. Porque a gente não tem dimensão do impacto que pode gerar na vida da pessoa, né? Então, assim, eu costumo dizer que a cozinha, ela fala muito. A cozinha, o alimento, ele fala muito com as pessoas. Então, tem pessoas que estão de bom humor. Se ela tiver com fome, ela vai falar assim, nossa, essa comida está maravilhosa. Agora, se ela tiver cheia, ela vai falar assim, é uma comida simples como outra. Depende do momento ali da situação. Depende do momento que ela está passando. É a mesma coisa, é o sal. Do tempero, o tempero. Então, isso aí, né, fala muito. Porque se você salgar, acabou. Você destruiu aquilo que a pessoa... A expectativa que ela tem. Ficou frustrada, né? Se não tem o sal, beleza. Ela vai colocar um pouquinho de sal mais. Ela vai realçar o sabor que você não deu. Sim. Porque às vezes você pode equilibrar isso aí.
Mas quando você joga o sal, aí acabou. Aí você destruiu tudo. Aí destruiu. Então, tipo assim, tanto você leva a pessoa ao êxtase, como você leva ela no chão. É que nem ponto de carne também, né? Chegar num ponto que a pessoa, nossa, eu quero nesse ponto aqui, ponto mal passado. Aí, porra, passou do ponto, aí já era. Se eu falar pra você, a minha esposa mesmo só come carne solada. Eu falo Nossa. assim, mulher, não faz isso, Não pelo faz- amor de Deus. Aí, Olha os crimes gastronômicos que a gente encontra por aí. Gente, carne bem passada, cara. é estragar, é tipo, igual, vou trazer um ensejozinho, picanha, né, do Lula, sim. entendeu? Então, tipo, vai trazer a picanha, vai fazer a picanha mal passada? Eu amo. Não tem como aquele Sim, sangue escorrendo, sim. aquilo ali. Aí você leva pra minha esposa, não, tem que grelhar, tem que deixar bem dura. Então, não adianta. Não, aí fica borrachuda, né? Então, Dura e sem sabor, Dura, né? sem sabor nenhum. Então todo o sabor dela roubou a cena. Então aquele duro dela lá não adianta de nada. Então eu acho não, tenho certeza do que eu tô falando. Então a carne ela tem que ser suculenta, você tem que sentir o sabor. Não precisa às vezes a pessoa falar assim, tem que ser mal passada. Mal Sim. passada porque eu gosto de sentir o sabor de mal passada. Agora a pessoa gosta de ao ponto, então eu acho, mas Bem passada. bem passada aí você já Já aconteceu do cliente pedir bem passada e você manda bem passada. E aí ele ainda querer mais bem passada. Puta, cara, não dá, cara, não dá. Você vê a picanha fazendo assim, ó, parecendo um barco, assim, tipo, ela fica toda... Ele nem fala disso, porque, tipo assim, eu sinceramente, eu não costumo trazer prato de volta. Eu não pego prato de volta. Prefere devolver o dinheiro, né? Tipo... Porque esse negócio de prato de volta aí, eu não sei o que vai acontecer dentro da cozinha. Nós somos suspeitos. Tem os rasgueiras da vida que atropela a nossa profissão, não amando isso. Só pra vocês entenderem. Rasgueira ou rasgueiragem é a pessoa que faz coisa errada na cozinha. É um termo que a gente usa na cozinha, né? E a gente tava falando ali, essa coisa da zoeira que existe dentro da cozinha, que é importante, porque o ambiente já é pesado. Né? A gente está trabalhando com faca, a gente está trabalhando com... a gente sempre está, né, com bota tal, de proteção. Então, assim, é água que cai no chão, é um óleo que cai no chão e você pode escorregar e ter um acidente. É fogo ali, a temperatura do ambiente já é quente, já é pesada na maioria das cozinhas. Então, o ambiente ele tem que ser mais leve, o mais leve possível, né? E eu costumo dizer, Rodrigo, que assim, isso eu aprendi com você também, tendo uma das minhas referências como chefe, como líder de uma cozinha. E hoje eu falo, acabou essa era de chefe abusivo, de chefe que fica jogando, sabe, as coisas na bancada, no chão, porque a carne não foi no ponto, não estava no ponto, aí vai e joga no chão e tipo fica humilhando os funcionários e tudo mais. Acabou esse negócio. Então, o líder, o chefe que não sabe lidar com essa situação no sentido de trazer leveza, de investir no relacionamento que você tem com os funcionários para trazer a equipe para você, você tá fadado a falência. Porque, tipo, tem alguns ainda que por ser nomeados, essas coisas, ele pode falar um pouquinho mais alto, às vezes, né, que, tipo, querer transformar as pessoas, né, rebaixar. A palavra correta, acho que rebaixar as pessoas, aí as pessoas meio que aceitam. Mas eu acho que isso aí é totalmente desnecessário. Eu acho que para você trazer o respeito, você não precisa impor as coisas. Não, você precisa direcioná-las para fazer o melhor delas. É isso que você tem que fazer. Porque quando você direciona, você fala, você tem que acompanhar também. Se você não acompanhar, no meio do caminho ali, se você confiar demais, as coisas se perdem. Então você tem que realmente o que é chefe. Chefe não é dar a ordem e ficar lá de fora, ponto. Você tem que acompanhar realmente o que as pessoas vão fazer. E o que você quer. Porque se você quer de uma forma, né, bem feito, você tem que estar ali para ver. Ou então vai você mesmo e faz. Ponto. E mostrar para as pessoas o porquê que você quer daquela forma também, né? Porque às vezes o chefe não tem essa coisa de explicar, eu quero nesse padrão aqui. Por que eu quero nesse padrão? Por causa disso, disso, disso. Meu chefe faz isso.
Ele é diferenciado, irmão. Você aprendeu, eu sei, você contou Cara, essa... Como que é essa relação com o seu chefe, cara? Acho que, tipo assim, a relação entre eu e ele, cara, de verdade, E é 20 anos, né? Pra mais, né? Não, 20 anos é a idade que minha filha nasceu. Eu entrei no hotel, eu tinha 3 meses. Por isso que eu tô falando pra você, que é uma coisa, tipo assim, bem... E ele me ensinou praticamente a base de tudo isso. Sim. E é o que ele acabou de falar. Ele explica o porquê que tem que ser daquele jeito. Sim. A essência do que tem que ser feito. Então, por isso que ele tá crescendo mesmo. Ele tá com o próprio negócio hoje, ele é do Sozai. Sim. Então, eu sou Zay dele, então ele tá crescendo pra caramba. Eu não tô fazendo... Tô fazendo e ao mesmo tempo não estou fazendo propaganda. Essa é a ideia. Porque ele é diferenciado. Sim. Ele é oriental, então ele é oriental nato mesmo. Então Sim. ele transfere todas as informações pra mim e eu tento... E é engraçado, você falar, por ser oriental, tem aquela coisa da disciplina, né? Sim, sim. Seguramente ele deve ser um cara... Totalmente disciplinado, totalmente regrado. E com ele é X e é X. Sim. Não pode ser Y. E isso aí que eu acho bacana. Porque eu tenho isso pra mim, só que, tipo assim, querendo ou não, a gente tem dificuldades. Claro. Tem dificuldades. Então, a gente se policia e a gente vai tentando fazer sempre o melhor. A gente vai tentando fazer o melhor. Eu acredito que essa coisa de liderança e tudo mais, esses desafios que a gente tem durante a vida profissional e na vida em si, né? Tudo que a gente vai fazer, eu sempre tô... É que nem a cozinha, que nem você mesmo comentou. Você vai fazer um arroz, tem um ponto certo do sal ali. Se você ultrapassar, você salgou e não tem como voltar atrás. E você também não tem como fazer um arroz sem sal e, tipo... Não tem tempero, não tem sabor, e aí você... então é buscar o sal desejado, que eu falo que é o sal desejado, que é o tempero certo ali, que vai gerar aquela experiência, que vai gerar... E aí você, com aquele tempero certo, você consegue transmitir aquilo que você quer e tal. Então, pegando um exemplo assim, de liderança, você não pode ser nem muito carrasco, mas você também não pode ser muito bonzinho, porque senão a equipe ela acaba... É o processo inverso, né? Você é o líder, mas quem acaba sendo liderado é você. É você. A equipe monta em cima, então você tem que ter aquela dosagem de, tipo assim, ter a firmeza de falar, eu quero desse jeito, a gente vai funcionar dessa forma. E é óbvio, tem um momento ali ou outro de descontrair, de conversar. Isso aí tem que ter, senão... Tem que ter, exatamente. No começo. Tem que ter isso aí. Mas eu vejo isso dessa forma diferente, entendeu? Porque eu sofri bastante com questão de liderança. Sim. Porque você manda quem pode, obedece quem tem juízo. Sim. Nem todo mundo pensa dessa forma. Muitos questionadores. As pessoas, igual você falou, não existe mais aquele chefe que manda e vai fazer o carrasco. Não tem mais, porque hoje em dia tudo é processinho, tudo é aquilo, tudo é isso, pessoas dodói. Eu falo dodói porque, tipo assim, é que eu sou meio doidão. Então, pra mim, indiferente a pessoa vai ficar triste ou não, mas Sim. Eu já magoei pessoas, mas eu não tive oportunidade de me defender. Sabe? Sim. E a pessoa, depois de um bom tempo, ela falou, pô, Rodrigo, fiquei chateado com você. Mas aí, chegasse em mim. Quer tem a conhecer maturidade, minha história? né? Quer conhecer minha história? Quer Sim. saber mais um pouquinho? Então, pra mim... E falar disso é lembrar que, assim, às vezes eu falo que abuso, no modo geral, não só na cozinha, mas no modo geral. O abuso, na verdade, é você que dosa. Você tem que falar não. Sim, tipo, sim. Você vai até aqui. Se você passar disso, não... Mas é que nem você falou... Quantos chefes, às vezes a gente pode ser abusivo com alguém e a gente não sabe. Não sabe. Não chegou pra gente a informação. Às vezes a gente pode falar alguma coisa ali e tal, e a pessoa se magoou, às vezes ela também não tá num momento bom ali na vida do dia, enfim. E aí mas como que você vai saber? Né? Então, a cozinha acontece muito isso, porque a gente trabalha com pessoas totalmente diferentes. Sim. É uma pessoa mais de idade, uma mais nova, mais... Enfim, uma pessoa mais séria, uma pessoa mais descontraída. A gente já passou por tudo isso. Tem Sim. um senhorzinho que não aceita uma brincadeira, tem um novinho que fica só brincando, tem um que é o meio termo, que ele brinca, mas não brinca. Então, na cozinha tem tudo isso. Então, a gente vai... aí você tem que equilibrar os pratos, né? Equilibrar os pratos e as pessoas, né? Porque se você
pisa na bola com um, derruba o outro e acabou. Aí tem outro agravante aí, que é uma guerra eterna, eu acho. É cozinha versus salão. Ponto. Aí lascou, foi tudo. Aí se a gente for falar sobre isso... Mas se tem alguma história, sei lá, alguma coisa aconteceu nessa situação de cozinha versus salão, com um garçom, sei lá, isso é com gerente... quebra-pau. Tipo, né? Todo dia, né? Não, isso aí é fato. No Europa, onde eu trabalhava, no Jardim Europa, o hotel, sim. Eu vivia brigando porque eu não aceitava, entendeu? É uma coisa que eu não aceito, é a pessoa ser puxa-saco. A real é essa, eu não aceito. Sim. Então ela tem que trabalhar, mostrar o seu trabalho, sem querer, sabe, tipo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Puxa-saco vai puxar saco pra lá. Pra mim, quem não fala que é, né? Tipo, só é. Só não precisa ficar falando precisa que eu ficar sou isso, eu sou que, aquilo. Tipo assim, puxa-saco, você vai entender o que ele é. Ele é um puxa-saco e pronto, acabou. E mas ele quer ficar falando, mostrando. Eu só vi, todos os puxa-saco que eu vi, achou que ia crescer, quebrou a cara. Porque, tipo assim, na melhor das horas ele é mandado embora porque ele puxou o saco demais e se contaminou, se perdeu a equipe e assim vai. Então não adianta. Exato. As coisas tem coisas que não mudam, né? Se você não for aceito hoje, sim. Você não for aceito hoje como um puxa-saco, amanhã que você não vai ser, irmão. Uma hora a conta fecha ali, ou não fecha também, né? Tipo, às vezes você tá fazendo alguma coisa ali, enfim, a pessoa vai colher o que ela tá plantando e etc. Isso é fato. E você falou uma coisa aí sobre... A gente vai entrar nesse assunto sobre como que é o nome do seu chefe mesmo? Toya Mashita. A gente vai falar sobre isso, você falou essa coisa de propaganda. E por falar em propaganda, o chefinho tá enjoado. A gente tem patrocinador. O Rogério vai colocar ali aqui, ó, Carioca Tênis. Nosso novo patrocinador, novo e o primeiro patrocinador do podcast do Chefinho. Então, você que quer ficar no estilo ali, um tênis da hora e tal, eu gosto, particularmente eu gosto muito. A gente fechou uma grande parceria essa semana. Então, depois eu vou deixar as redes sociais aqui na descrição, tanto do Rodrigo, dos patrocinadores, enfim. Vou deixar tudo certinho aí para vocês darem uma olhada no trampo do Carioca Tênis, do Matheus, que é da Multimarcas. Ele agora criou o Carioca Tênis aí, uma marca que está começando a crescer. Então, o objetivo desse podcast, mais do que nunca, não é essas parcerias que eu estou fazendo, é para fortalecer o empreendedorismo, que é algo que eu levo para a vida toda. O Rodrigo sabe disso, que eu ficava falando para ele os meus sonhos, né? Os meus sonhos. E bota sonhos nisso, hein? Eu falava as coisas... É engraçado você comentou que eu ficava sonhando demais, e aí você me trouxe para a realidade ali e falou assim, opa, peraí, mas você tem que pensar nisso, e senão você não vai conseguir alcançar os seus objetivos, os seus sonhos. Então, mas enfim, é as cabeçadas que a gente dá na vida e a gente tem que aprender. O mais importante é isso, é trazer um aprendizado. Sim. Se você não tentar também sonhar, você não vai conseguir nada. Sim. Porque o princípio é o sonho, né? Você tem que sonhar, realmente, você tem que ser um sonhador para você conquistar o que você almeja. Sim. Porque você sonha, coloca no papel, porque sem papel não vai. Coloca no papel, depois você vai fazer o quê? Trabalhar em cima do seu projeto e depois você concluir o seu projeto. E assim sucessivamente, daí para frente. Agora, quando você não sonhou, não colocou no papel, não investiu, quer ter retorno como? Não vai ter retorno. Não vai ter retorno. Desastrado como sempre. É por isso que não vai ter, assim, corte de nada, porque, mano, é um bate-papo e assim... Não tem como não ser ele. Ele conseguiu. 10 anos, intimidade é uma merda mesmo, né? 10 anos de amizade e até hoje, assim, eu sou atrapalhado. Eu confesso, eu sou atrapalhado. Eu também eu me esforço, mas melhorei muito, vai. Hoje, outro dia, eu lembro que a gente tava conversando, você falou assim, não, porque você não consegue mandar um lanche com hambúrguer, com queijo e ovo, e o outro você tem que mandar a carne, você tem que mandar o peixe. Eu falei, não, mas peraí, agora eu mudei, agora eu sei nadar melhor. A gente fala muito sobre essa coisa de nadar, tá nadando e tal, porque você tá ali, ou você tá acumulado com alguma coisa, ou você tá atrasado, então a gente fala nadar, né? Ser rasgueira é fazer coisa errada, fazer um risoto com arroz integral
E eu lembro que uma vez você fez arroz... Fiz. Você fazia molho roti com base de carne, de resto de carne. Isso aí não, isso é prático, né? Isso é prático dentro da cozinha, vai, fala. Você sabe muito bem disso. Meu, se vira nos 30. Cozinha é isso, a gente... O improviso, né? Como que o Neivaldo falava? Sai do rolo. Neivaldo, grande Neivaldo. Nossa, Neivaldo, cara. puta cozinheiro, cara Sim. top demais. Nossa. Neivaldo, Ignaldo, os caras... É o William? Não, o William era o Pia. É o Pia. Tinha o Norberto. Você lembra do Norberto? Norberto E é um cara... corredor agora, né? É o quê? Corredor agora. Nossa. Maratona pra cima e pra baixo aí. Cara, eu lembro grande dele abraço que no Norberto ele, aí. sim, ele começou, ele era da Pia. Da Pia. E aí eu lembro que quando eu saí, eu lembro até hoje, eu dei minha faca pra ele se emocionou e tal, e aí depois ele começou a fazer bolo e tal, eu Ele tenho... tava nesse projetinho aí. Hoje eu não sei o que ele tá fazendo, só sei que nas redes sociais eu vi ele correndo aí. E não podia deixar de trazer o nosso amigo estranho, esquisito, mas é gente boa, Otton Bastos. Que eu vou trazer você aqui, hein? Vou fazer um corte, vou te mandar, falar assim, você vai vir aqui, hein? Você para de graça. O Otton era o melhor. Eu costumo dizer, falo mesmo, ele sabe disso, que ele era o meu pior cozinheiro e era o melhor no final, você acredita? Mas você sabe que, assim, a minha visão, minha percepção, eu acho que você vai concordar. É sobre aquilo que a gente estava falando de se identificar. Esforçar. Dentro da cozinha. Eu acho que ele se identificou dando aula, cara. Sim. Eu acho isso, porque dentro da... bicho rasgueira, cara. Não era só você que viu isso, Outras pessoas já viram isso. A nutricionista mesmo, a Stephanie, eu costumo dizer, nossa, Nutri não tem como não falar o nome dela, né? Sim. Ela aguentou a gente bastante, né? Então, sim. Ela falou, ele é pra dar aula, ele não é pra... Caraca. Então, tipo assim, naquilo que a gente... E eu falava assim, não, vamos dar uma oportunidade pra ele. Aqui é um negócio de paciência que eu tenho, que... Vamos dar mais uma oportunidade pra ele. Mas, querendo ou não, quando eu precisava, ele tava ali. Essa é a diferença. O comprometimento dele é absurdo. Tanto que nosso e o amor horário... pela cozinha, né? E o amor. O nosso horário era das 7 às 3h20. Eu saía às 3h20 e ele tava lá ainda 4, 3h30, 4 horas, 4h30, 5 horas. Ele fala, não tinha tempo. Eu não tenho nada pra fazer em casa e tal. Então... E aí eu fico aqui e tudo mais. Mano, eu lembro uma vez que acho que ele ganhou como melhor funcionário. Pelo esforço e dedicação. Mérito total. E aí eu ajudei ele, eu falei assim, eu fui na casa dele, aí eu arrumei todo o guarda-roupa dele lá e tal. Falei, mano, vamos comprar as roupas aí, vamos... Aí eu ajudei ele pra elevar a autoestima do bichinho e tal. Falei, enfim, um grande beijo. Novamente, você tá convocado para participar do podcast aqui. E... É um cara que E você tava falando essa coisa do conhecimento, né? Tipo, ele estuda muito, né? Desde a faculdade. A gente tá conversando aqui, a gente vai batendo papo e vai vindo as ideias. E é um bate-papo, não tem uma sequência certa para as coisas, mas eu tô lembrando aqui, nós fizemos faculdade junto, eu e o Rodrigo, o Otto, enfim, uma galera. Então, a gente se conheceu na faculdade, só para vocês entenderem aí o contexto. Depois o Rodrigo me deu a oportunidade e aí a gente começou a trabalhar junto, enfim. Falando sobre, assim, mais da sua história ali, uma curiosidade, o que você gosta de comer no dia a dia? Qual que é a sua comida preferida? Se tem alguma preferência aí, não sei. Um prato preferido? O que você gosta de fazer também? Qual a sua especialidade? Eu não costumo dizer que minha filha fala assim, quando você tá ontem mesmo a gente estava em casa e eu costumo dizer, eu olho o que tem dentro da geladeira. E aí já faz aquilo ali eu vou criando. Tipo assim, eu não sou um cara criativo. Eu não me acho um cara criativo. Vejo caras aí excelente em criação e tal. Sim. Eu sou mais produção, como eu já havia comentado nos bastidores. A linha de produção, né? Que eu gosto de produzir, eu gosto de fazer, eu gosto de botar a mão na massa e ir pra frente. Mas a criação, eu não me acho muito, mas eu... Na parte de, criar um cardápio, pensar e tudo mais. Eu não sou muito... Finalização do prato e tal. Agora, tipo assim, o que eu olho,
ali sai alguma coisa. Sai alguma então eu coisa, misturo, sim. faço, acontece. Então aquilo ali me chama muita atenção. Então eu acho que muitas pessoas têm isso. Porque às vezes a pessoa não tem dentro de casa aquilo ali. É uma habilidade, falando de habilidade de comportamental, é aquela coisa assim, a gente tava falando de improviso, mas eu acho que é a adaptabilidade, né? Às vezes surge um imprevisto, às vezes Sim. vai surgir um imprevisto, sei lá, você tá programando ali, fazer um cardápio X, e aí o fornecedor não trouxe, ou às vezes Acabou. você até acabou, não sei, e aí você Aconteceu olha alguma pra- coisa, você vai ter que Vai ter que produzir. criar, vai ter que fazer. Você tem que se virar. Foi igual Exato. você falou, você pegou um molho lá e fez o molho. Meu irmão, você vai ter que fazer isso. Não adianta. Vai ter uma vez que você não vai ter Mas aquilo eu lá. xingava, e eu falei, mano, ele fez molho roti com Com a resto carne, de com carne. a carne. Não, o pior foi o risoto. O risoto você é arroz arbóreo, carnaroli, e você fez com arroz integral e mandou pro cliente. Eu falei, meu Deus. E ele não aceitou? Ele não gostou e não elogiou? Não, fala pra mim. É uma coisa que, tipo assim, não pode. É improvável. Só que acontece, se você for ver bem, é o que eu falei pra você, eu gosto de alimentar a pessoa. O foco é esse, né? E as pessoas acham Sim. que, tipo assim, você tem que seguir a regra. Meu, depois que eu aprendi que a receita em si ela tem que ser seguida realmente para que as coisas venham ser com excelência, tem que ser medido, tem que ser pesado, tem que ser feito Mas, ó, milimetricamente, sim. Sim. Mas tem coisas que sai do rolo. Mais uma coisa que eu... Uma frase do Rubens Catarino, o chefe executivo do Dom, do Alex Atala, que... Isso aí é fato. Se você não falar nele, não. Gente, eu falava, tem do Alex, podcast. eu falava pra ele, não, eu sou fã do Alex Atala, não sei o quê, eu vi tal coisa do Alex Atala, não sei o que, ele olhava pra minha cara, aí ele ficava zoando, ficava dando risada. Vem pra minha realidade, vem. Para, volta pro foco aqui. E aí, mas ele fala uma frase interessante, ninguém sente saudade do que nunca viveu, do que nunca viu. Então, por exemplo, você tá preparando um cardápio, tá preparando alguma coisa, só você sabe da receita, só você sabe do planejamento. E aí, às vezes, fugiu do planejamento, e aí você vai ter que fazer, é o que você está falando, adaptou ali, mudou, e aí você entrega o prato, entrega ali o serviço, enfim. O cliente comeu porra, incrível e tudo mais, você fala... E às vezes você acaba sofrendo, tipo, nossa, não fiz do jeito que eu achei, do jeito que era para fazer, do jeito que eu planejei. Mas ninguém sente saudade do que não viveu, do que não viu ali. Tipo, não tava no planejamento, não tava vendo ali o que você tava fazendo. Enfim. Eu costumo dizer que é melhor você entregar ou você falar que não tem. Melhor entregar. Você entregar um bom alimento, que você vai surpreender ela. Ela está esperando isso, a expectativa de receber um bom prato. Agora, você falar assim que não tem, isso eu aprendi com o Toia. O chefe Toia falava assim, tem que ter no cardápio. Tá no cardápio, tem que ter no cardápio. Agora, você vai chegar lá, não tem isso. Vou pedir uma coisa, não tem aquilo. É a coisa mais elegante que tem quando você chega no restaurante. Se não tem, tira do cardápio. Ponto. Não tem, Sim. tira do cardápio. Sim. Então, se você não tem, tira. Agora, tipo assim, quando acontecia... Agora, ele não explicou por que não tinha o arroz. Explique. Porque eles não produziram, eles não fizeram a mise en place, e aí eu tive que sair do rolo. Mas é porque eles não fizeram com... Não sei se é coragem, preguiça, qual que foi. Mas não tinha por isso. Então, eu falei assim, vamos juntar o útil ao agradável. Pega aqui mesmo, aqui. E na correria, como que tava? Bombando, o negócio pegando fogo. Eu falei, o quê? Não, vai esse mesmo, joga pra dentro. Ponto. Entreguei e a excelência foi cumprida com sucesso e depois a gente relembra depois de 10 anos essa meio maratona. Na cozinha tem hierarquia, então assim, até hoje, não tem essa de, eu sou chefe, a gente é chefe, mas assim, a bronca continua a mesma. Depois de 10 anos, continua me dando bronca, continua me puxando a orelha ali, tava falando um monte de coisa já. Eu falei, caraca, velho, parou. Calma, nós vimos agora. Calma. Mas é muito, muito bom isso, sabe? Essa relação que a gente criou que transcendeu a relação de colega de classe, de chefe e liderado, e a gente nós somos grandes amigos hoje. Então... Só falta fazer um projeto junto aí, alguma coisa. Nós já colocamos ali uma coisinha ali fora. Exato. Vamos ver, se realmente vingar o que a gente tem esse projeto aí, que a gente, como eu coloquei, né?
é um projeto meu, só que Total, tipo assim, faz meio total sentido. uma visão do Gui, e ele mais do que nunca vai participar do negócio desse, porque ele é Tô tudo dentro, isso. cara. Ele é viver isso, ele é o cara disso. Então, eu creio que eu convidei algumas pessoas para fazer isso. Bem que eu não tenho um perfil para isso, mas Tá. eu posso direcionar pessoas para Claro. isso. Então, ou quem sabe eu mesmo no meu jeitão meio doido. E é o aí. que a gente tava conversando, essa coisa, é bom você falar isso, e aí depois a gente entra no outro ponto que eu quero perguntar pra você, que é aquela coisa de se identificar. Muita gente acaba pensando assim, chefe de cozinha, Masterchef, canal no YouTube, não sei o quê, vai pra essa linha, vai pra não sei o quê, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal, não sei o quê, não sei o quê. Cara, mas não é só vibe. Não é sua vibe. Não é da sua identidade como ser humano fazer isso. A sua personalidade. Você tem uma característica diferente para outras coisas. Se você, sei lá, se a gente tem um projeto onde, vai ter linha de produção, criar processos na cozinha de produção e tal, montar um restaurante, eu sei que você vamos fazer assim, assim, assado. E aí eu cuido da parte de divulgação, de marketing, não sei o quê, de botar a cara e, falar e não sei o quê. Então, você tem que se identificar com aquilo que de fato... Sim. É igual você tá falando. Eu não costumo dizer que... Até conversa na cozinha hoje. O Gui é um menino, um sushi man que trabalha com nós. Sim. E ele falou, Rodrigo, você tem que se inscrever no Masterchef. Ele fala, você tem que se inscrever no Masterchef, você tem que se inscrever. Não só ele, outras pessoas também falam, Rodrigo, você tem um potencial ferrado, né? Pra ser um Masterchef aí e se consagrar aí e dar tudo certo. Só que eu não tenho curiosidade de me inscrever. Quem sabe lá na frente, né? Eu possa me inscrever. Eu acho um programa excepcional. Sim. Os caras são fera mesmo. Sim. Eu já pude participar de uma gravação, não do Masterchef, mas do Hell's Kitchen, junto com o Kaká. Legal. Eu ia perguntar sobre isso, dessa relação aí que você criou aí com o Kaká. É um antigo chefe que a gente... Antigo chefe não, né? Um chefe top demais que também, juntamente comigo, eu trabalhei anos com ele. E a gente viajou aí alguns estados para fazer. Que bacana. Rio de Janeiro, Curitiba. Que legal. A gente pôde fazer alguns trabalhos aí juntamente. Eu auxiliando ele, é claro, na gastronomia molecular, que hoje não está tão em alta, mas os produtos estão aí para ser vendidos e comercializados. Sim. Ele tem até a empresa dele ainda continua aberta. Então, é um cara excepcional. Então, para a gente entender um pouco, porque a gastronomia não é só isso. A gastronomia ela é muito ampla. Então, outrora eu estava chefiando um hotel. Outrora eu estava como um auxiliar do Kaká, fazendo sorvete de pipoca, que é um cara top demais, o sorvete dele. E outra hora agora eu estou num restaurante japonês, que sempre tive curiosidade, né? E para mim ao mesmo tempo que tem essa coisa das funções, né, e tal, e a gente chega numa condição de chefe, e eu vejo muito, assim como você e outros amigos, vou fazer estágio em tal lugar para aprender a comida japonesa, comida tailandesa, comida, sei lá, italiana e tal. A gente sempre está se colocando numa condição de aprendiz, né? De aprender alguma coisa, eu quero aprender tal coisa agora. Eu, por exemplo, tô louco para fazer um estágio em confeitaria, porque é uma área que eu não manjo muito, não tem aquela base, aquela noção, mas eu quero desenvolver. E eu vou me colocar na condição de aprendiz e tá tudo certo, e aí a gente vai aprendendo, né? E me conta um pouquinho sobre o seu projeto, o Bistrô do Chefe. Então, começou na pandemia. O Bistrô do Chefe foi... Eu me vi, né? Eu fiquei desempregado, né? Porque fui mandado embora. Sim. Motivos que também não precisa colocar aqui. Mas não da minha parte. Aí eu falei assim, vou iniciar. Aí foi o que eu falei. Fiquei meio frustrado em ser um chefe, líder, essas coisas. Fiquei desmotivado por um momento. Eu falei assim, fui me aventurar um pouco no Uber, para desfriar um pouquinho a cabeça. Fiquei um tempo no Uber. Pandemia você tinha que sobreviver, cara. Aí eu falei assim, mas aí a pandemia travou o Uber também. Eu falei assim, Aí abri o negócio, Bistrô do Chefe, e fiquei 1 ano e meio com ele aberto.
Explica pro pessoal o que é bistrô. O pessoal fala muito do bistrô e às vezes a Bistrô pessoa... é um restaurante, geralmente, né? Que serve porções pequenas, é aquele bar onde você vai lá, senta, é aquele bem aconchegante. É uma parada, tipo, um restaurante ou um bar com culinária mais francesa e tal, mas lá, com custo menor, com um valor mais bem acessível. Sim. E o que acontece? É como se fosse um bar mesmo. Um bar que você senta com poucas cadeiras e Sim. ali você toma cerveja, você come um petisco e tal. Coisinha. Que aí você une a gastronomia ali e traz aquela coisa. Isso, e Sim. os franceses têm bastante lá. Então, eu costumo dizer que eu trouxe isso. Eu particularmente comi um estrogonofe, eu fui lá, quando ele montou, eu comi um estrogonofe de lombo suíno. Eu falei, olha que ousado. Eu cheguei e falei, já fizeram de carne. Já fizeram de frango. Sim. Já fizeram de fruta. De camarão, de não sei o quê. De camarão, de fruta. Estrogonofe de fruta. De fruta. Cara. Estrogonofe de fruta. Porque todo mundo hoje gourmetiza tudo, fala tudo e começa a misturar tudo. Falei assim, por que não fazer? De suíno. Aí eu fiz e você... Nossa, incrível, incrível. Então... Eu sou suspeito pra falar. E o pudim liso, que, né... que eu já te falei pra você que o pudim ele tem que ser liso. Tem que ser lisinho. Eu Se fazia, ele sair furadinho, uns... ele passou do ponto. Eu fazia uns 5, 6 por dia, cara. Que tinha um buffet lá no hotel e tal, e você ficava ali, tem que ser liso, tem que ser liso, não sei o quê. Mas, venhamos e convenhamos. Fala, o lisinho... Com certeza. O sabor, você consegue sentir o sabor, a leveza do pudim, o que o pudim traz pra nós, né? Sim. Porque o pudim, todo mundo quer fazer, mas nem todo mundo manja fazer. Ou... acontece, calha de fazer ele e tem... Hoje em dia inventaram com leite em pó, com um monte de coisa. Aí tem... inventa um monte de coisa, então, se a gente for aprofundar nisso... É rasgueiragem. Algumas coisas são rasgueiragem. Sai um pouquinho da receita da essência, original, né? Da essência. Então, eu costumo dizer que a gente tem que trazer uns... Pô, igual o prato mesmo em si, eu tirei, né? Eu saí da essência, porque é o de frango. Estrogonofe de frango. Então eu quis inovar um pouquinho e foi bem aceito. E o bistrô do chefe é isso. É trazer comida diferente. Eu fiz moela com mandioquinha. Moela com mandioquinha. Vendeu demais. As pessoas falam assim, pô, preconceito existe, mas não existe. As pessoas comerem... É a maneira como você faz, né? Entendeu? Porque moela, tipo, tem aquele preconceito, aquela imagem... E aí você desconstrói fazendo eu fiz preparo moela diferente. com mandioquinha cozida. Caraca, depois você me passa a receita. Porque... Moela, fiz sobrecoxa, que sempre falei pra você desossar. Sim, te ensinei a desossar. Tá. E fiz sobrecoxa, pessoa, vou falar de verdade, na periferia a gente come com osso e tudo. Sim. Na periferia, diferente. De lá eu trouxe ele... desossei tudo da sobrecoxa e pude vender isso e coloquei ali. Depois eu comecei a fazer marmitas, porque eu vi que é realmente o que eu gostava de fazer. Sim. E fluiu. Só que as circunstâncias fez com que a gente nunca consegue fazer nada sozinho. Pessoas precisam de pessoas, né? Pessoas precisam de pessoas. Isso é fato. Sim. A gente não consegue. Tem coisas que a gente consegue levar, mas viver sem pessoas a gente não consegue. Sempre a gente precisa de algo, sempre a gente precisa de um amigo, sempre precisa de pessoas do nosso redor. Não importa a influência que ela seja, mas a gente precisa. Porque somos dependentes. Nós nascemos sozinhos, mas depois que a gente conheceu outras pessoas, eu preciso da minha família todos os dias. Eu costumo dizer que eu preciso da minha família todos os dias. Eles são meu porto seguro. Sem eles eu não sou ninguém. Então, tipo assim, o que me impulsiona a crescer na vida, a levar essa vida que eu levo hoje em dia é minha família. Então, tipo assim, é onde eu procuro abrigo, é onde eu costumo dizer o que eu realmente sou, entendeu? Eles me conhecem, o meu momento explosivo. Minha filha consegue saber quando eu tô mentindo. Ela fala que meus lábios tremem. Então, tipo assim, é praticamente isso. Então, o bistrô do chefe é isso.
Trazendo o Bistrô do Chefe como minha família. Então, mas ó, tipo assim, eu vou declarar uma coisa aqui que eu não falei pra ninguém, mas o Bistrô do Chefe também não foi um pouco adiante por causa de família. Porque eu quase não tava tendo tempo pra eles. Então, tipo assim, não coloca culpas em outras coisas, não. Circunstâncias aconteceram para que isso pudesse refletir na minha empresa e eu não fechei. Na verdade, eu não fali, eu fechei. Chegou de um dia, eu falei assim, não quero mais e fechei a porta e saí na loucura aí vendendo as coisas aleatórias. Mas faz parte, não é sobre falir, não é sobre desistir. As pessoas elas associam muito, e desistiu. Não, cara, você teve um aprendizado, foi bom, deu certo até aquele ponto, foi bom, mas aí você enxergou que você tinha que aprender talvez algumas outras coisas para agora voltar e é isso. Eu voltei com os caldos agora, depois de 2 anos e, tive que ressignificar um monte de coisa. Que nem você mesmo disse, não é nem a família, mas é no sentido de prioridade. Você priorizou a sua família e eu priorizei o meu emocional, porque tinha um envolvimento emocional nos caldos. E aí eu falei, não, preciso me cuidar primeiro para agora eu vou voltar e tudo mais. E aí você toca o baile e o mais importante é que tá dando certo e aí a gente vai correndo atrás. Pega o aprendizado que teve e aí traz pra cá e fala, não vou cometer os mesmos erros e tá tudo certo. O projeto meu tá no forno. Ele tá lá. Ele não finalizou, também não continuou, ele tá no forno. Vamos dizer assim... Você tá afiando o machado. Isso. Porque é aquela coisa assim de você, vou cortar uma árvore, você tem que afiar o machado pra... numa tacada só e aí você derrubou e já era. Você fez acontecer. É meu projeto. Não importa pra quem Não é que você tá parado ou você tá só planejando, só, né, não tá agindo, não tá executando. Eu estou aprendendo mais. A verdade é... Sim. E aprendendo com um cara que é referência, que agora tá até na Veja. Sim. Ganhou um prêmio agora dos melhores. Então, dos melhores delivery e tal, entrega e tal. Comidas congeladas. Legal. Então... Bacana. Tive na notícia domingo e foi bacana demais. E eu aqui com o meu vapor aqui, né? É isso, vou fumar pendrive no podcast. Está se caminhando para o final e eu sempre faço essa pergunta para as pessoas que eu convido. Qual que é o tempero do Rodrigo? Qual que é uma habilidade, um conhecimento? Então, por isso que eu falo, qual que é o tempero? O que você acha assim que nessa trajetória toda, de vida mesmo, não só na cozinha, mas talvez um aprendizado de vida. Então, qual é o toque do chefe? Qual que é o tempero do Rodrigo? Eu costumo dizer que acho não, tenho certeza, é fazer aquilo que você gosta e fazer com amor. Servir sempre o seu melhor. Quando você serve o seu melhor, as coisas andam assim positivamente, totalmente voltadas para você, porque tudo que vai volta. É isso, né? Às vezes tem algumas mensagens que precisam ser ditas, continuar sendo ditas, né? O óbvio precisa ser dito. Por mais que você ache, nossa, uma frase de efeito, uma coisa diferente. As pessoas têm essa mania de ficar buscando coisa diferente. Uma frase diferente, porque eu não estou aguentando mais ouvir, mas pega o básico, que é isso, essa é a essência, esse é o princípio. Alimentar vidas. Alimentar vidas. Ponto final. Porque se você inventar demais, vai copiar. Não, então. você, é isso. Sim, alimentar exato. Vidas. E todo mundo fala de alimentar. Alimento é vida. Alimento é vida. E quando você alimenta pessoas, você pode ver um sorriso. O sorriso é gratificante. Você pode ver uma criança. Você alimenta ela, acabou. O choro dela passa. As críticas dela não vêm, o grito não vem, o choro não vem. E eu aprendi na raça, hein? A Alice tá me ensinando muita coisa. A bichinha é porreta. Gente, ele é avô. Não aparece, mas ele é avô. O bicho, nossa, o vô babão, cara. Babão mesmo. Costumo dizer que... Me diziam que ser avô era pai 2 vezes. Mas não. É pai ser um único pai exclusivo. Porque você quer se tomar que legal. A menção do próprio pai, sabe? Porque Sim. a gente baba mesmo. Mas que legal. é bacana. Que bacana. Cara, não tem nem como agradecer a sua presença aqui. Isso, de fato, é muito importante.
por conta desse projeto, desse sonho que eu estou realizando aí, desse podcast, e não tinha como eu não convidar você para participar. Então eu quero agradecer imensamente o seu tempo, a sua história, agradecer novamente tudo que você me ensinou, porque de fato eu levo isso a sério e levo isso no meu coração até hoje e vou levar para a vida toda. Eu acho que princípio não morre, cara. Então são coisas que você me ensinou que eu vou levar para a vida toda de fato. E agradecer vocês aí pela presença, agradecer vocês pelo... curte, né? Curte, compartilha, se inscreva no canal, compartilha com a galera. Dá o Enfim, like. O like não pode faltar. Dá o like, não pode faltar, exatamente. É importante o engajamento, é importante a visibilidade para nós. Vou deixar tudo aqui na descrição desse vídeo, as redes sociais do Rodrigo, para vocês que queiram contactá-lo para evento, para personal chef. O cara manja, o cara é bom. Ele fala que não tem essa vibe não, mas o cara é bom. Não tô sem demagogia aqui, sem prepotência, sem nada. Não é porque é meu amigo não, mas é porque de fato ele é muito bom. Então eu vou deixar toda a descrição aqui na descrição as redes sociais. Isso é tudo novo para mim, porque essa coisa, canal no YouTube, agora eu tenho um canal, então eu tenho que ter esse merchan aqui no final. Vou deixar tudo certo aqui, as redes sociais dos patrocinadores, enfim, todos os contatos. Se você quiser, se algo tocar no seu coração, vou deixar também a chave Pix aqui para apoiar o canal, para fazer ele crescer, que, enfim, tem inúmeras novidades que a gente vai soltar nesse período. Muito obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço. Tamo junto. Foi um prazer aí estar participando desse podcast aí. Você é top. De verdade, eu costumo dizer que eu escolhi a dedo, né, na faculdade, mas eu já sabia a lentidão que era, porém não posso deixar de falar. Mas tinha que lapidar, né? O conhecimento desse menino aqui, ele vai longe. O sonho de empreender, o sonho de empreendedorismo dele é fascinante. E eu vou acompanhando todos os momentos dele e nas redes sociais e em tudo nós estamos juntos aí. Se precisar de mim, sabe que é só ligar ou falar, vem pra cá que estamos juntos. Beleza? Obrigado. Satisfação mais uma vez. Obrigado mesmo. Desse jeito.